Em Aieda e seu canal Edufim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. Bom dia! Estamos perto do Dia das Mães. E aí, já comprou o presente da mamãe? Já economizou para comprar esse presente da mamãe? Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é sobre exemplos de economizar. E eu trouxe a leitura de Isaías 55, capítulo 55, versículo 2. Ele fala: por que depender vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Porque depender vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouves, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Por que depender? Vosso dinheiro naquilo que não alimenta. Por que depender? Se o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia. E o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, você ouve Deus? Comerei excelentes manjares. Uma suculenta comida fará a vossa delícia. Olha, que versículo. Por que você continua perdendo tempo, dinheiro? Esse canal vai falar sobre educação financeira. Por que você continua perdendo seu dinheiro em coisas que não te saciam, em coisas que não te alimentam? Por que você continua insistindo? Continua insistindo em gastar o seu dinheiro em várias e várias coisas que não são importantes para você. Olha que leitura maravilhosa. Isso é só um versículo. E Deus nos fala: se me ouves, e eu, como uma empreendedora digital, uma influenciadora digital, também falo: você me ouve? Você ouve Deus? Você ouve as pessoas que falam sobre educação financeira? Você segue essas regras que as pessoas falam? Elas estão falando porque elas aplicaram nas vidas delas, assim como eu apliquei na minha vida. E hoje eu vivo uma vida muito melhor, sadia, tenho resultados e sou feliz. Como ele fala, você vai comer, se me ouves, vai comer manjares, vai alimentar, né? Vai comer as melhores coisas. Então, se você ouvir cada influenciador em relação a economizar, a usar seu dinheiro de forma que vai te ajudar e não continuar sendo escravo, né? Continuar sendo escravo desse mundo, continuar sendo escravo do consumismo, você vai continuar endividado e lá, triste, quando olhar seu pagamento, vai seu dinheiro todo embora. Já fiz isso, já chorei muito, olhando para todo aquele meu dinheiro indo embora. Hoje já olho para o meu dinheiro de uma outra forma, ele já não vai mais embora, ele está realizando meus sonhos
E é isso que eu venho falar para você. Eu venho falar sobre economizar. E como eu estou falando no que eu andei fazendo isso em 2020, o que eu fazia lá em 2020 quando eu estava endividada? E aí eu estou no período, quem está acompanhando os vídeos está vendo que eu estou no período onde eu já saí do endividamento, só estou com contas já regulares, mensais, no qual, como são contas que eram crédito consignado, eram contas muito altas, eu ainda naquela época não tinha um dinheiro total para quitar. E também é débito em conta, então eu deixava lá sendo descontada do jeito que era para ser descontado, porque eu pegava o dinheiro que eu tinha para investir naquilo que me deixa feliz, naquilo que me deixa com manjares, né? Com os meus manjares, o que era? Comprar roupa que a gente precisava, comprar coisas para casa que a gente precisava, viajar, fazer a área de serviço, comprar o carro, fazer muitas outras coisas. Naquela época eu não estava fazendo isso, mas naquela época eu comecei uma das coisas que eu fiz foi, em 2020, foi ir para o interior e pagar todas as despesas, voltar para casa e continuar com dinheiro para continuar as despesas do mês do mês que vai vir. Então, eu estava muito feliz. E nesse ritmo, no dia 9 no dia 20/11/2020, eu publiquei a seguinte frase: ela sempre foi um exemplo de economizar. Minha mãe sempre falou em poupar. E aí eu postei, né, nesse dia 20 de novembro, era o aniversário da minha mãe. Nesse dia a gente estava reunido, que hoje, 20 de novembro, é o dia da consciência negra, então é feriado, né, nacional. E nesse dia a gente se reuniu e fez o aniversário dela. E quando eu fui estudar sobre educação financeira, a pessoa que eu vi como exemplo, minha mãe. Eu lembrei, eu disse, olha, a mamãe, eu lembro quando a mamãe trabalhava, ela sempre economizou, até hoje, ela sempre teve a poupança dela na caixa, né? E ela poupava lá, ela sempre tinha um dinheirinho dela, ela sempre deixava o dinheirinho dela, a mamãe sempre pensou nisso, sempre pensou em pagar as coisinhas dela, a mamãe sempre foi esse exemplo para mim de uma pessoa de economizar e pagar as coisas e gastar com cautela. Ela sempre foi meu exemplo. Meu pai não, meu pai foi sempre o exemplo que eu levava mais, o exemplo mais forte de ser a pessoa que mais gastava. Mas a minha mãe foi sempre esse exemplo de gastar menos, né? E aí eu trouxe esse texto. E esse texto eu escrevi assim, ó. Ela sempre foi um exemplo de economizar. Minha mãe sempre falou em poupar. Por um tempo, ela construiu uma poupança, sempre falou para os filhos a importância. Nós não dávamos muita importância e hoje vejo de onde tirei esse lado de economizar. Nesse dia 20/11/2020, quero parabenizar essa grande mulher pelo seu aniversário e o quanto ela me ensinou. Antes de ser o Dia da Consciência Negra, já era seu aniversário. E o respeito sempre foi uma das mais dádivas divinas. Obrigado, mãe, pelos seus ensinamentos hoje, pois quando comecei a estudar sobre educação financeira, ela foi minha referência de economizar e poupar. Foi dela que tirei toda essa educação mesmo. Toda essa educação.
Eu escrevi esse seguinte texto quando eu percebi, isso dia 20/11, já, olha só, olha quem foi, quem é a pessoa que é o exemplo para você de economizar. Nessa época eu percebi que era minha mãe. Minha mãe tinha uma poupança, minha mãe sempre teve essa cautela em gastar, ela sempre pensou. E aí eu percebi isso estudando sobre educação financeira. Minha mãe é esse exemplo que eu quero passar, esse exemplo que eu quero levar para as pessoas. E eu pergunto para você, quem é seu exemplo de educação financeira? Quem é a pessoa que é referência para você? Se espelhe nela. Se espelhe nela. Porque quando você acha alguém que você se espelha, você consegue também ajudar a continuar nessa batalha, nessa lida, nessa caminhada, nesse foco, nessa meta, nesse objetivo. São tantas as palavras que se tem a ser usada. Você vai conseguir focar no que vai ser importante para você e você vai ver o resultado e você não vai querer mais voltar para aquela vida antiga de escravismo no consumo. Você jamais vai voltar a ser escrava do consumismo desenfreado. E nessa sequência, dia 23/11/2020, eu publiquei e falei, nem todos os dias o céu amanhece nublado e nem todos os dias sua vida financeira pode ser nublada. Há dias de sol brilhantes como sua vida financeira pode ser. É porque eu mostrando aqui para vocês, aqui no celular, né? Tá muito claro. Vou colocar aqui. Esse dia, como eu falei, né? É a ponte onde eu ia trabalhar, onde eu estava trabalhando lá para a Zona Sul. E nesse dia estava nublado. Então, a nossa vida financeira, você pegou o exemplo das pessoas que te economizam. Você está nessa situação nublada. Mas tem dias que hoje o sol está indo. Você vai olhar aqui, olha só o sol aqui atrás de mim, está maravilhoso. Então, há dias que a gente vai ter esse sol nublado e há dias que a gente vai ter... o dia vai amanhecer nublado e há dias que vai amanhecer o sol, né? Então, quando você se espelhar nesse exemplo de pessoa que é o exemplo para você, inicialmente, é uma pessoa muito forte, você se espelha nela, você vai conseguir. Porque todo dia você vai olhar para ela, é uma pessoa próxima de você, que você a ama, você a respeita, você dá o devido valor a ela e você vai conseguir sair desse endividamento. E no dia 23, ainda do 11/2020, eu publiquei o seguinte texto, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, estou aqui no outro celular. Tentando enumerar as vezes e economizar financeiramente e nada. Você se espelhou na pessoa que é o seu exemplo de economizar, mas você está nesse tempo nublado e você está tentando mudar, mas você não está conseguindo mudar. Você está tentando enumerar, você já tentou e não conseguiu. E aí eu coloco assim, ó, já fiz muitas tentativas de economizar e achei uma em 2/12/2020, em 2/12/2019. Tá errado aqui a publicação, o dia. É 2/12/2019. Eu escrevi a seguinte frase, né? Já fiz muitas tentativas de me organizar e achei uma em 2/2
em 2/12/2019, que fez eu aprender a me educar financeiramente. E hoje estou organizada. Tente você a fazer isso e veja como sua vida muda, porque você passa essa informação ao universo e ele entende que você mudou. Então ele te ajuda na sua conquista. Você consegue mudar a sua vida, a sua realidade financeiramente. Ruim para uma realidade financeiramente ótima. Basta continuar tentando até encontrar a maneira que vai funcionar para você. Então, esse recado que eu estou deixando é: você encontrou a sua pessoa de referência em economizar. Aquele é seu exemplo de economizar. Eu encontrei a minha mãe. Ela é meu espelho. Eu pensando, estudando sobre educação financeira, lá na Mente Milionária, ele fala sobre isso. Quem são as pessoas? Tem lá, busca aquilo. Aí eu fui buscando coisas lá no meu interior para me entender. Aí eu disse, é mesmo, o meu exemplo é minha mãe. A mamãe sempre economizou, sempre falou. E olha que minha mãe naquela época, ela era analfabeta. Hoje não, hoje ela já estudou, já tirou o 2º grau dela. Mas naquela época minha mãe era analfabeta. Só assinava o nome dela. Ela não sabia ler, não sabia escrever, não tinha nenhum grau de instrução. Mas ela tinha essa instrução, esse desejo de sempre poupar. E ela tinha lá a continha dela, poupava. E tinha a cautela dela. Quando ela precisava, ela tirava, mas ela repõe. Ela sempre teve isso, até hoje ela sempre teve isso. De ela economizar e colocar lá no cofrinho dela. De poupar. E hoje eu aprendendo a investir, aí eu, não, mamãe, a senhora já não coloca aqui, a senhora já coloca aqui porque rende mais do que a poupança. Aqui a senhora pode, como a senhora quer logo o seu dinheiro, a gente usa aqui nesse lugar aqui, que dá pra gente tirar todo dia. Aqui rende muito mais, então a senhora já ganha mais, aqui a senhora já pode fazer nesse investimento aqui. Aí não quero que ela mexa logo, aí eu falo, só não pode mexer agora, só pode mexer depois só no seu dinheiro, deixa ele render lá. Eu já ajudo, ela que foi o meu exemplo, olha como eu estou ajudando ela a ganhar mais um dinheirinho. Eu estou retribuindo aquilo que ela fazia para mim. E eu estou muito feliz nisso. E dia 27/11/2020, eu publiquei a seguinte frase: continua focando na educação financeira, faça as ações e os resultados aparecerão. Que tem mais uma dívida com um banco. A felicidade de educar-se foi e faz você permanecer focada na sua ação e ter equilíbrio financeiro. Então, eu publiquei aqui, ó, minha carinha. Tá aí no meu Instagram, quando eu publiquei essa frase, né? Que eu continue focada, né? Que tem mais uma dívida com o banco. E eu estava muito feliz naquela época, eu tinha quitado mais uma dívida. Agora eu não recordo qual foi, eu acho que foi com cartão de crédito ou foi com cheque especial. Eu estava com com cheque especial meu e cheque especial do meu marido, cartão de crédito dele. Estava muito endividada, então eu fiquei muito feliz, assim, cara, nossa. E você vai vendo o resultado, você vai jogando para o universo também, que o universo vai entendendo. Se você vai agradecendo até pelas coisas ruins que acontecem na tua vida, o universo vai entendendo
Deus vai entendendo e a sua vida vai cada vez mais abençoando, você vai enchendo ainda mais. E se você tem um exemplo, como eu tenho um exemplo da minha mãe, de uma pessoa que eu me espelho nela, de economizar, nessa época, foi ela que eu usei como exemplo. Hoje também tem outras pessoas que eu fiquei pensando, tem uma outra pessoa também que não é da minha família, mas é da minha comunidade. E eu fiquei olhando, ela é um exemplo para a família dela. E eu fiquei olhando o exemplo dela de economizar e ela consegue fazer as coisas. E ela economiza e ela faz as coisas. Ela é uma investidora e eu me espelhei também nela, nessa pessoa, como exemplo, porque eu vi como ela faz as coisas, como ela tem cautela. Quando ela coloca lá o valor X, né? Você coloca um valor X, eu vou gastar só R$ 1.000, ela só gasta aquilo, gasta menos, não gasta mais do que aquilo. E é fechado aquilo. Então, eu vi muito esse exemplo dela. De uma pessoa aqui pertinho de mim, da minha comunidade, aqui da comunidade de Santo Antônio, do bairro da Colônia Santo Antônio, da área missionária Santa Helena, da qual eu faço parte, aqui na Zona Norte de Manaus, setor 12, setor Aparecida, Norte 1, é o qual que eu faço parte. Então, ela mora aqui, na verdade, eu que moro na rua que ela mora, né? Que ela já é moradora mais antiga do que eu. Então, também eu me espelhei nessa pessoa. Não vou falar o nome dela, porque eu não falei. E tem a questão de privacidade das pessoas. Então, eu não quero, né? Tirar essa privacidade dela. Mas ela é uma pessoa que eu me espelhei também. Eu vi o exemplo dela, de como ela faz para comprar as coisas à vista, como ela faz para comprar as coisas. Aí a família dela fala, ela é uma referência na família dela, né? Então, uma pessoa de economizar. Encontre essa pessoa de economizar, encontre essa referência na sua vida. Quem é a pessoa que você olha e se espelha? Quem é essa pessoa? Encontre essa pessoa que você se espelha, que é a sua referência na sua vida. Encontre ela. Isso aqui é um pouquinho do meu resumo, né? Então, no dia 4 de dezembro de 2020, eu toda feliz aqui, ó, no dia 4 de dezembro de 2020, eu focada aqui. Chega de desculpa. Eu tava fazendo o vídeo, eu fiz o vídeo, no qual o curso que eu comprei também tem uma outra formação e não podia, nós estávamos na pandemia, não podia ir mais ter encontros presencial, foi online. E eu aqui em casa, fazendo a formação. Aí nesse outro dia foi dia 4 de dezembro, né? Chega de desculpa. Que eu coloquei, chega de desculpa. Aí eu peguei o pessoal lá de casa, bora assistir comigo, vamos para vocês verem o quanto a importância do que eu tô fazendo, né, sobre educação financeira. E eu comecei a assistir, aí quando foi, dia 4 de dezembro eu assistindo, junto com a família, assiste aqui um pouco comigo para vocês entenderem esse processo que eu tô passando, essas mudanças que eu tô fazendo, né? Aí dia 5 de dezembro, dia firme e forte, né? Chega de desculpa, eu aqui em casa, aqui no meu quarto, aqui onde eu tô gravando agora, né? Assistindo, e era uma jornada de 3 dias, o dia inteiro, de 8 da manhã até 7 da noite, durante sexta, sábado e domingo. Eu tirei essa formação, comecei a assistir. Dia 5 de dezembro, né? Consegui fazer isso. E se eu conseguir fazer isso, você consegue, tá, né? Publiquei. Em 2/12 de 2019, a Ieda, decidi mudar minha situação de completa endividada para uma mulher educada financeiramente. Em 2/12 de 2020, falo para você, eu consegui isso. Dizendo não ao desnecessário e dizendo sim a uma vida de equilíbrio financeiro.
Em 2/12 de 2019, eu comecei a minha trajetória. Em 2/12 de 2020, fez-se um ano. E eu pude falar para você que eu me tornei uma mulher educada financeiramente, toda orgulhosa e feliz. Quando você experimentar essa sensação da educação financeira, de quando você começar a realizar seus sonhos, começar a realizar seus objetivos, você vai ver. Olha, eu aqui com meu filho, né, assistindo, focada, porque educar-se é o tempo inteiro. Você vai ter, isso daqui já foi no terceiro dia, no dia 6 de dezembro, no domingo, focada, chega de desculpa, comprometida, movimenta. Movimento é poder, movimento transforma. A faixa preta é a faixa branca que nunca desistiu. O problema é a solução. Então, super focada, assim, eu estava maravilhada. E você está preparada para ser? Você está preparada para ser transformada? Com esse exemplo, com seu exemplo de economizar, com a sua decisão, você está preparada? Eu publiquei isso no dia 12 de dezembro de 2020, depois do meu aniversário. Então, eu coloquei assim, como cresci financeiramente, como eu cresci financeiramente, mudando você. Como se cresce financeiramente? A escrita está errada, mas a palavra que eu queria dizer era como se cresce financeiramente. E aí eu falo, mudando você. Eu cresci financeiramente me mudando primeiro. É de dentro para fora. E você também consegue, mas é você que consegue, não sou eu que consigo por você. Você tem que se preparar para renunciar várias coisas que te oferece desnecessário e que podem esperar. Educação transforma e não é fácil, é necessário. Olha o sol. Lembra da foto do sol nublado? Do dia nublado? Do sol nublado não, porque o sol não é nublado. Lembra do dia nublado? Olha o sol lindo. Você vai estar assim, nesse sol lindo. Nesse dia que eu publiquei foi dia 12 de dezembro de 2020. E dia 18 de dezembro de 2020, eu coloquei assim, ó, comece o quanto antes, melhor para atingir sua liberdade financeira. Você precisa começar o seu controle financeiro imediatamente, mulher. Comece agora, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje, no dia 22 de janeiro de 2021. Então, eu quero encerrar aqui, fechando com essa frase, que foi a última publicação que eu fiz em 18 de dezembro de 2020. O card que eu postei com essa frase falando: você precisa começar o seu controle financeiro imediatamente, mulher. Faça como eu fiz. Comece de pouquinho. Eu quero fechar, né, fazer esse encerramento do ano de 2020. Então, eu contei um pouquinho da minha história através dessas publicações que eu fiz em card. Eu, na época, estava aprendendo, eu vejo que tem alguns erros de português, mas isso é normal para nós brasileiros. Mas hoje eu consegui transmitir cada ideia do que eu passei naquele tempo, porque eu vivi, eu senti. Então, quando eu publiquei e não passei a mensagem correta, hoje eu consegui fazer os vídeos, né? Consegui fazer os vídeos, passar qual era a ideia que eu queria passar para cada um de vocês. E, gente, só um momentinho.
fiquei desesperada, que como eu tô sozinha em casa, tem coisas no fogo, apagar o fogo lá, para não queimar. Me desculpem, mas eu quero finalizar esse vídeo, essa live hoje, deixando para vocês o que eu vivi naquele ano de 2020. Um ano foi um ano da pandemia. Para mim que trabalha na saúde, eu trabalhei na linha de frente, foi difícil. A única coisa que eu pensei na época foi de viver com a minha família. E viver bem com a minha família me fez mudar, me fez refletir, me ajudou. E eu percebi que eu precisava mudar. Eu mudei lá em 2/12 de 2019, com a situação que eu passei. Eu fui muito humilhada por estar numa situação financeira crítica. E aquela humilhação foi tão profunda na minha vida que eu decidi e eu mudei. Passado isso, a pandemia, ver as pessoas morrendo, foi muito triste. Eu não gosto de falar porque eu até hoje, quando eu falo, eu choro porque eu senti, eu passei, eu posso falar por aquilo que eu passei. E as pessoas que falaram que era mentira, mentira são elas, são essas pessoas que são mentirosas. Mas eu falo por aquilo que eu vivi, eu não falo por aquilo que eu acho isso, não. Eu falo por aquilo que eu vivi. E não foi mentiroso, foi tudo verdadeiro. E siga a pessoa de referência para você. Siga essa pessoa de referência para você. A minha pessoa de referência é minha mãe, que eu segui ela naquela época, e depois eu pensei também tem uma outra, e hoje eu me sigo. Hoje eu sou um exemplo de economizar. E eu tenho economizado aqui, eu falo, olha, eu economizei isso, eu fiz isso. Aí o pessoal vem e me oferece, Ieda, tu não quer comprar isso? Eu disse, não tô podendo agora. Aí o pessoal me olha assim, porque a gente comprou um carro, um Oroch. Aí o pessoal acha que a gente tá nadando no dinheiro. Eu disse, a gente não tá nadando no dinheiro não, a gente economiza até hoje pra gente ter condições de manter um carro, que é uma família. Então, aí ele me olha assim, eu disse, eu não posso. Aí o pessoal vem, um monte de gente pedindo ajuda, eu disse, não posso, eu ajudo quem eu posso. Esse dá, esse não dá, esse dá, esse não dá. Eu dou tanto, eu posso dar com isso, não posso dar mais do que isso. Então, hoje, eu sou o exemplo, eu me sigo. Eu comecei com a minha mãe, comecei com a minha amiga da igreja, e hoje eu começo comigo também. Hoje eu sou esse exemplo de economizar financeiramente. E eu estou muito feliz em ser esse exemplo. Em ser esse exemplo de economizar. E ser esse exemplo de não comprar coisas desnecessárias que eu nem preciso e que nem me deixo feliz só pelo fato de comprar. Depois passa. Eu digo, não. Hoje eu compro as coisas que realmente eu quero ser feliz. Que quando eu compro, eu fico ainda mais feliz com a compra dela. Que foi o caso do carro. Fico muito feliz e não me arrependo nem um instante de estar com o carro, porque eles têm nos ajudado em inúmeras situações. E nós já estamos com 8 meses com ele, em inúmeras situações estão nos ajudando. Como a minha área de serviço, que eu vou lá, coloco minha roupa de molho e deixo lá, a máquina pifou, eu estou deixando de molho, no outro dia eu lavo, a roupa fica limpa. Vou lá, estendo. Maravilhoso.
minha garagem, que eu sempre quis ter uma casa com garagem, tá aí a garagem, cabe 2 carros, uma casa confortável que eu tenho, esse quarto é imenso, agora eu saí daqui, eu não sei se vocês deram para ver, esse quarto tem 6,33 m de comprimento, 4, né, de largura, ele é imenso, toda vez que as pessoas vêm aqui, é uma suíte, isso é uma suíte, então... São coisas que realmente me deixam feliz, que eu gastei, que eu falo. E eu continuo feliz, porque são coisas que realmente eu queria, realmente eu quero e continuo querendo até hoje. E eu fico feliz, eu falo, eu continuo feliz e não me arrependo. Não me arrependo, porque era isso que eu queria. Era isso que eu sempre quis. Então, pega essa pessoa de referência, foque na sua vida e se transforme numa pessoa de referência, de economizar para as outras pessoas, para você em primeiro lugar, para a sua família dentro de casa e para os outros fora de casa. Seja esse exemplo. Seja esse exemplo. Como a leitura da Bíblia falou no início. Para que gastar com coisas que não te alimentam? Gaste com coisas que vão te alimentar, com manjares. E é assim que eu faço. A minha casa é o meu manjar, o meu carro que eu tenho hoje, o nosso carro da família é um manjar. Esse quarto é um manjar, minha área de serviço é um manjar. Quando a gente viajou para Fortaleza, foi um manjar. Porque até hoje, eu me sinto muito feliz e falo com muito orgulho. Não gasto mais com coisas desnecessárias. E isso se torna um manjar. E eu ouço, hoje eu posso dizer que eu ouço Deus. E você ouve Deus? Ouça Deus. Ele quer que você pare com essa sua vida de endividamento. Porque Deus é amor e misericordioso e Ele quer que você o ame. E Ele quer que você se ame e seja amado. Se ame e seja amado, porque Ele te ama, mas você tem que sentir esse amor. Procure a pessoa que é o seu exemplo de economizar e seja esse exemplo de economizar.